Queridos irmãos, boa noite, graça do Senhor e paz reina nos nossos corações. Vamos iniciar nossa reunião de estudo bíblico e oração e vamos começar lendo a Bíblia no Salmo número 12. Vamos ficar de pé para lermos juntos a palavra do Senhor no Salmo número 12. Salmo 12. Vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor. Leiamos, irmãos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Recebe, Senhor, a adoração. Somos gratos a Ti por Teu cuidado, por Tua bondade. O salmo que lemos, ó Deus, às vezes nos deixa com o coração alarmado, por saber isso, ó Deus, que já não há homens piedosos, que a impiedade está generalizada, que, ó Deus, quando a vileza reina, há maldade em todos os cantos. E muitas vezes enxergamos isso em nosso país e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa esta noite, abençoa esse tempo de estudo, de oração, que Tu tragas para a nossa alma a instrução que traz o conhecimento do Senhor e nos faz amar a Cristo ainda mais profundamente, como desejamos e como Tu queres, ó Pai. Que não seja apenas um estudo doutrinário para nos firmar na sã doutrina, mas seja, Senhor, subsídio para a nossa alma, para amarmos a Cristo, para vivermos com segurança nesse mundo, para prestarmos culto alegre e reverente, para sermos entusiasmados com o Teu Evangelho. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite e ensina-nos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o capítulo 8 da Confissão de Fé, capítulo este que fala de Cristo, o mediador. Nós estamos caminhando para o final deste capítulo, não é? Mais 2 quartas-feiras, se assim o Senhor permitir, e nós fechamos esse ponto que fala sobre a cristologia, né? Aquilo que nós aprendemos na Bíblia sobre Jesus, sobretudo a sua obra redentora, a sua obra de salvação, quando na execução do pacto da graça. É preciso lembrar que nós estamos numa sessão da confissão de fé que fala do pecado, a queda do homem, como ele se colocou em desgraça, e aí a solução de Deus, que é o pacto da graça, pelo qual ele provê salvação para o perdido. E todo pacto tem um mediador, e o mediador desse pacto é o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos estudando justamente sobre Cristo como o mediador do pacto da graça. E hoje o nosso ponto, o parágrafo que nós vamos estudar, fala sobre o sacrifício suficiente e eficaz, né? A gente, quando estuda sobre a obra consumada de Cristo, esses 2 adjetivos sempre acompanham a obra de Cristo: suficiência e eficácia, né? Suficiente
e eficaz. Significa que o sacrifício de Cristo, ele foi, não precisou fazer outro, ele foi foi o único e o último e o suficiente, e eficaz é que ele produziu efeito, ele produziu aquilo que deveria produzir, que era a salvação dos seus eleitos, a salvação dos perdidos. Então nós vamos falar sobre isso, sobre a suficiência e eficácia do sacrifício de Cristo. O parágrafo que nós vamos ler no capítulo 8 é o 5, que está aí anotado na sua apostila, diz assim: O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Então, esse é o enunciado da nossa confissão, é assim que nós cremos, e nós vamos agora destrinchar isso que está exposto aí no parágrafo. A primeira afirmação, então, que nós vamos ver é: Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus. Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus. Jesus, nosso mediador, satisfez perfeitamente a justiça de Deus. Confessamos que pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, ele fez tudo o que era necessário e requerido pela lei de Deus. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Então, nós temos tanto o pecado, que é imputado ao homem a partir da desobediência de Adão, como nós temos também a justiça de Cristo, que é imputada aos que creem pela obediência de Cristo. Então, Jesus cumpriu a lei perfeitamente e depois ofereceu a sua vida perfeita como um sacrifício agradável a Deus. Onde Adão falhou, Cristo foi perfeito. Adão falhou em cumprir a aliança, o pacto das obras, que lhe impunha obediência perfeita como condição para a vida eterna. Jesus, porém, cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele é o justo, ou seja, o único dos homens que nasceu sem pecado e viveu sem pecado. E é por isso que ele pôde, e somente ele poderia, satisfazer plenamente a justiça de Deus. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. E essas três coisas dão a condição de ele oferecer um sacrifício perfeito a Deus. E esse sacrifício em favor dos que creem, dos eleitos, é o que nos salva. A obediência e sacrifício. Esse é o nosso segundo ponto. Por isso, ele precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Esse é um texto de Hebreus 5:3, não é? Em que o escritor aos Hebreus fala sobre o ofício do sumo sacerdote, aquela figura lá do Antigo Testamento, que todos os anos, né, em especial no ano da propiciação, no dia da propiciação, ele oferecia a Deus primeiro um sacrifício pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. E todo ano isso se repetia. Assim era o ministério de um sumo sacerdote, sempre insuficiente e ineficaz, não é? Ele fazia hoje, amanhã novamente, e amanhã novamente, e assim por diante. E também não tinha a eficácia para justificar o pecador. Na verdade, ele fazia uma memória de que aquele que estava oferecendo o sacrifício, inclusive o sacerdote, eram pecadores. Então, os sacerdotes ofereciam sacrifícios por si mesmos e pelo povo. Precisavam fazer isso porque eles e o povo eram sujeitos à fraqueza,
Quando você abre lá Hebreus, abra sua Bíblia aí, Hebreus no capítulo 5, versículos 1 a 3, nós vamos ver essa realidade da vida sacerdotal na antiga aliança, no Antigo Testamento. Hebreus 5, de 1 a 3. E diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, né? Então, o sumo sacerdote, ainda que tendo um ofício especial, ele nada mais era do que um homem sujeito a fraquezas. E essas fraquezas representam os pecados, né? Então, voltando para a nossa apostila, os sumos sacerdotes precisavam fazer isso porque eles e o povo eram sujeitos a fraquezas, ou seja, eram pecadores. Os sacerdotes não possuíam uma perfeita obediência como a de Jesus. A obediência imperfeita deles fazia com que seus sacrifícios fossem ineficazes. Agora vamos para o capítulo 10, aí de Hebreus. Hebreus 10, 4. Veja o que diz aí. Vamos ler o 3 e o 4. Hebreus 10, 3 e 4. Olha o que o escritor fala. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o que a gente vê no sacrifício do Antigo Testamento e no próprio ministério sacerdotal é essa ineficácia. Eles não tinham o poder de apagar o pecado. E aqui nós temos uma coisa a observar em nosso tempo, né? Porque nós temos observado as igrejas evangélicas se judaizando, né? Então você vai numa igreja e ela está decorada como se fosse um templo, o Templo de Salomão. O Edir Macedo começou com essa história e muitas igrejas vão seguindo esse caminho. Então você vai encontrar igreja evangélica tocando chofar, né, que é aquele chifre. Você vai ter lá o menorá, que é o candelabro, enfeitando a mesa, e, enfim, uma série de coisas. A figura do pastor como sendo um sumo sacerdote, não é? E o pastor não é um sumo sacerdote, nem é um sacerdote. O púlpito ali, ou a plataforma onde nós ficamos, se transformou em altar. E toda essa linguagem é do Antigo Testamento. Na igreja não tem altar. Depois que Cristo se entregou na cruz, o altar foi exterminado. Não tem mais aqui um lugar para oferecer esse sacrifício. O sacrifício que nós oferecemos é por meio de Cristo, através do culto a Deus. Então não tem um altar. Eu não estou aqui na condição de representante do povo, como um sumo sacerdote. E nós também não precisamos fazer tais sacrifícios ou ornar a nossa casa com símbolos judaicos, como se isso fosse nos dar mais força espiritual. Ou até, né, não há pecado em fazer uma viagem para Israel, mas muitos fazem viagens para Israel, tomam banho lá no Rio Jordão, para ter uma experiência com Deus. Veja o que diz aqui: todos esses ritos do Antigo Testamento eram ineficazes, né? Veja que o judeu que viveu no Antigo Testamento, ele não era um ser mais espiritual do que os crentes da Nova Aliança, porque todas essas coisas aqui eram sombras, a realidade é o que nós vivemos, né? Então é sempre importante nós lembrarmos disso, que a nossa realidade espiritual se firma em Cristo, não nos rituais
do Antigo Testamento. É a própria Bíblia que, na progressão da revelação, nos diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível também que qualquer tipo de sacrifício ou de ritual da antiga aliança faça isso por nós. Então, seguindo aí, nós paramos no 4:10. Tais sacrifícios eram, na verdade, uma recordação anual de que eram pecadores. Era só isso que aqueles sacrifícios faziam. Por isso, precisamos de um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Lá em Hebreus 7:26, é assim que Jesus está descrito. Abra sua Bíblia aí, volte algumas páginas e você vai observar isso. Hebreus 7:26. O que nós lemos aí é isso aqui, ó. Com efeito, nos convinha ou necessitamos de um sumo sacerdote como este, falando de Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, nós temos aqui uma outra qualidade de sumo sacerdote quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. E segundo o texto bíblico, nós precisávamos de um sacerdote desse, porque os sacerdotes da antiga aliança, eles não poderiam nos salvar, eles não poderiam apagar os nossos pecados. O máximo que eles faziam é nos conduzir em rituais que nos lembravam que somos pecadores. Então, nós precisávamos de um outro tipo de sumo sacerdote, Cristo. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Então, veja esse versículo, Hebreus 7:27, que nós acabamos de ler, que não tem necessidade, falando sobre Jesus, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Quer dizer que Cristo não morreu pelos pecados dele, ele não tem essa necessidade, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7:27. Essa passagem se refere a Jesus Cristo e seu sacrifício. Diz o escritor sagrado que Jesus ofereceu ou sacrificou a si mesmo. O que Jesus ofereceu a Deus? Sua perfeita obediência. Jesus viveu uma vida justa, ainda que sendo tentado em todas as coisas e em maior medida do que nós. Ele fez tudo o que a lei exige e não fez qualquer coisa que ela proíba. Então, Jesus Cristo, o sumo sacerdote da antiga aliança, ele era uma representação de como seria Cristo. Ele, o sumo sacerdote do Velho Testamento, uma sombra, e Jesus, a realidade. Enquanto o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo, Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecado, ele só ofereceu pelo povo. Enquanto o sumo sacerdote oferecia sacrifício ou sangue alheio, ou seja, oferecia animais, Jesus ofereceu a si mesmo. Ele se entregou na cruz. Ele não foi apenas o sumo sacerdote, mas ele mesmo foi o sacrifício. Ele mesmo foi o cordeiro imolado. E esse sim, perfeito, perfeito. Então, essa passagem, além da obediência geral de Jesus, que quer dizer a obediência à lei, Jesus obedeceu completamente à lei, como todos os homens deveriam fazer, mas não conseguem. Devemos considerar também sua obediência especial, pela qual ele, em submissão ao Pai, cumpriu perfeitamente seu papel de mediador.
Porque além de cumprir a lei, ele cumpriu a missão, aquilo a que ele foi designado a fazer, morrer na cruz em nosso lugar. Então ele cumpriu perfeitamente a lei e cumpriu perfeitamente aquilo que era a sua ocupação especial, ser o nosso mediador, e para isso morrer na cruz do Calvário. O Espírito Santo nos ensina, em Hebreus 5, de 7 a 10, que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso significa que ele experimentou o quanto custa a obediência. Ela leva ao sacrifício, sofrimento. Vamos abrir a Bíblia aí, nesse texto que é muito rico, Hebreus 5, de 7 a 10. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, ele entende o valor, ele entende as consequências da obediência. A obediência leva ao sacrifício. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele aprende o sofrimento a obediência pelo sofrimento, e ele foi aperfeiçoado justamente nesse sofrimento, porque para ser o sumo sacerdote ele precisaria sofrer em nosso lugar e sofrer as coisas que nós sofremos também. Então ele é um sacerdote perfeito. Isso significa que ele experimentou quanto custa a obediência. A obediência, leva ao sacrifício, ao sofrimento. Que amor e que ironia! Um homem finalmente veio ao mundo para obedecer ao Pai. Aqui foi o primeiro homem que não precisava morrer. Ainda assim, a perfeição e a pureza de nosso Senhor foi o que o qualificou para morrer em nosso favor. Mas essa é uma ironia divina, de acordo com o plano divino. Não é à toa que as Escrituras nunca deixam de contar essa velha história. Nós a encontramos no Antigo Testamento, em cada sacrifício, em todas as festas, em cada um dos dias da expiação. Nós a encontramos no Novo Testamento, em cada um dos evangelhos e por todas as epístolas. É isso que Paulo disse aos Efésios, quando lembrou a eles: Cristo entregou-se a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É isso que o escritor de Hebreus disse: como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele precisou ser oferecido uma única vez, e é nesse Jesus sacrificado, que encontramos nossa perfeição e justiça. Isso é maravilhoso, não é? A palavra de Deus nos mostra. Por isso que nós falamos sempre de sermos cristocêntricos, né? A nossa vida, ela não gira em torno de nós mesmos, das nossas obras, mas o centro dela é Cristo. Nós somos salvos por causa de Cristo, nós permaneceremos por causa dele, nós somos aceitos por causa dele, nossas orações são ouvidas por causa dele, nosso culto é recebido por causa dele. Tudo depende de Cristo, porque Cristo é quem cumpriu tudo perfeitamente. O bom disso tudo, meus irmãos, é que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar os nossos pecados. Ele foi suficiente e eficaz. O que significa que nós não temos que fazer mais nada a respeito dos nossos pecados, a não ser nos arrependermos dele e, pela fé em Cristo, alcançarmos o perdão e a justificação dos pecados. Às vezes nós queremos fazer sacrifícios, às vezes nós queremos barganhar com Deus, às vezes acreditamos que o simples pedir perdão, arrepender e abandonar o pecado não é suficiente, há algo mais que deve ser feito. Faça por gratidão, mas não faça
para conquistar perdão. Um único sacrifício foi necessário, ele já foi feito e é suficiente para todos os nossos pecados. É o sacrifício de Cristo. Diz assim em 1 Coríntios 1,30: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aplicação. Deus não requer sacrifícios de nós. Eles sempre foram e sempre serão insuficientes para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer aceitáveis diante do Pai. Por isso, Deus ofereceu seu próprio Filho como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e a intolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, qualquer religião que se baseie em obras, além de inútil, é uma ofensa a Deus. É interessante, né? Tirando o cristianismo ou reformado, todas as outras religiões, elas estão baseadas em obras. Você precisa fazer obras para ser salvo. Então, tirando o cristianismo reformado, as doutrinas da graça, todo o resto são salvações, é salvação meritória, salvação por meio das obras. Espíritas, budistas, hinduístas, as religiões orientais são todas por obras, o catolicismo, o arminianismo é por obras, Testemunho de Jeová, adventista, todas as salvações são oferecidas por obras. Você faz para merecer alguma coisa em troca da sua salvação. Também, por obras, né? Ali a obra é pesada ainda mais, né? Tem que matar gente para poder. Então, a única religião que é por graça é o cristianismo, o ramo reformado, né? Que prega as doutrinas da graça. Nessa crença bíblica, o que nós temos é que nada do que façamos é suficiente. É por isso que nós não precisamos fazer nada, senão confiar no que Cristo fez. A salvação é por fé, é por graça por meio da fé. Isso é maravilhoso demais, não é? Portanto, Jesus Cristo é nossa justiça e perfeição. Ele, através de sua obediência e sacrifício, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Nós precisamos somente crer. Deus requer sacrifícios de nós. Ora, lembra que no começo, Deus não requer sacrifícios de nós. Mas agora eu estou dizendo que Deus requer sacrifícios de nós. Mas vamos entender isso aqui. Mas não para que sejamos salvos, ou como condição de seu amor, posto que Cristo é nossa propiciação, e nele somos amados pelo Pai. O sacrifício que Deus requer de nós é fruto de uma fé obediente que se esforça para fazer o que é agradável a Deus. Devemos estar conscientes que a obediência em um mundo caído requer sacrifício. Se quisermos seguir a Cristo e fazer tudo o que Ele nos manda, sem dúvida, precisaremos sacrificar nosso ego, morrendo para nós mesmos. Rogo-vos, pois, diz o apóstolo Paulo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Embora Deus não queira de nós sacrifícios para a salvação, Ele pede que nós nos entreguemos, morramos para nós mesmos, nos ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo, não morto, um sacrifício vivo. Isso é a santidade, a pureza, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, para sermos semelhantes a Cristo. Romanos capítulo 6. Romanos 6, não é? Bom, Romanos 6 é um dos, né?
Oi? É que eu não estou achando aqui. Então, eu tive uma experiência com uma irmã da Assembleia de Deus que começou a frequentar a igreja lá em Aracaju. E ela, quando começou a frequentar lá, eu tinha feito uma série de lições sobre santificação. E aí um dia ela me chama e fala: agora eu entendi. Aí a senhora entendeu o quê? É porque quando eu estava na Assembleia de Deus, eu pensava que essa doutrina da eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, então quer dizer, eu sou eleito e posso viver como eu quiser, né? Porque estou salvo mesmo. E ela entendeu que não, o eleito ele é salvo para ser santo, ou seja, então ele trabalha na santificação. E foi que ela compreendeu que a doutrina da eleição não era uma doutrina que deixava você pecar o quanto quisesse porque você estava salvo. E aí você vê o outro entendimento, né? Como é duro você viver por uma doutrina em que você tem que manter a sua salvação. Então, você acorda salvo e morre perdido todo dia, né? Você passa a madrugada bem, se não sonhou nada, né? Passa a madrugada bem, acorda, toma café, saiu na rua, primeira escapadela que deu, pronto. Então, desespero de alma. As pessoas ficam o tempo todo... e por isso que muita gente desiste, né? Agora, somos salvos pelo sacrifício de Cristo, somos chamados para sacrificar a vida, para não vivermos mais para nós mesmos, mas viver para Deus, né? Viver em novidade de vida. O versículo 10 do capítulo 6 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a proposta do Evangelho, viver para Deus. Está aqui, versículo 4, 6,4 de Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é? 6,4. Todo o capítulo 6, ele é bem interessante no que diz respeito ao que Cristo fez por nós, o seu sacrifício, e agora como nós devemos viver.